A gente não tem como ter humanização sem que o professor entenda melhor, entenda de uma forma humana o que está acontecendo. Porque, por vezes, começa lá, quando vocês têm um estereótipo, você cria um estereótipo. Uma criança que balança os braços no autismo, muitas vezes ela é recenseada, para de balançar os braços, ela está se controlando sensorialmente. E não por isso, isso é anormal. A gente estala os dedos, isso também é uma estereotipia. A gente mexe no cabelo, também é uma estereotipia. E não necessariamente uma condição anormal ou atípica. Então, quando você fala de humanização, é que todo mundo no ambiente escolar precisa entender a condição daquela pessoinha que está ali na escola. Ela precisa, em todo mundo, ao perceber, inclusive os colegas. Aí eu sou muito a favor que, por vezes, que os pais sejam convidados, sim, para o ambiente escolar, serem munidos de capacitação pelo ambiente escolar e, na escola, falar para os colegas abertamente sobre o autismo. Sim, o seu colega é autista, ele só é um pouco diferente de você em algumas coisas. A gente não precisa tornar o autismo uma situação em que, para nós, segundo Goffman e outros autores, o comportamento social ele não é relevante. Ele passa a ser relevante quando as pessoas começam a fazer julgamentos. E se dentro do ambiente escolar a gente encontra um ambiente em que todo mundo sabe do que está se tratando, que a gente olha para aquela criança, para aquele jovem, como uma pessoa típica, mesmo dentro da neurodiversidade dele ou dela, a gente vai começar a entender que ele é uma pessoa típica de um jeito diferente, como todos nós somos. E aí, quando, de repente, essa criança, esse jovem, no ambiente escolar, ele começa a perceber que todo mundo entende, não o julga, não o condena, ele, de repente, ele passa para um outro patamar de querer ficar na escola. E aí, sim, a gente passa a entender que outras coisas passam a ser irrelevantes, porque o comportamento atípico ou visual, aquele que de repente chama atenção, passa a não chamar mais atenção, porque para as pessoas isso já se tornou natural, é dele, é dela. A gente não precisa mais fazer julgamentos. As pessoas sabem que é dele, é dela. É uma pessoa típica dentro da sua tipicidade. Ela é diferente como qualquer pessoa é diferente. Então, quando a gente fala de humanização, e a gente traz para, olha, mas como humanizar uma escola? Capacitando, buscando informação. Você precisa entender um pouco mais, entender de forma humana que existe uma pessoa ali, que apesar do autismo estar ali, ela nunca deixou de ser uma pessoa típica. Ela nunca deixou de ser uma pessoa típica. Então, a gente fala assim, e mim, o que eu preciso fazer? Gente, por vezes a gente como escola, como professor, a gente tem que aprender a trocar o pneu do carro com o carro andando. Sabemos que talvez não seja a melhor forma, às vezes, que ou é desejado ou é importante, mas precisamos sim, por causa dos nossos alunos. O aluno, nesse caso, ele está ali, ele olha para você e tem uma expectativa. Ele tem uma expectativa de pelo menos ser tratado bem por você, pelo professor, ser tratado pelos meus colegas. E eu queria deixar um exemplo bem bacana. Meu filho terminou o terceiro ano do segundo grau. Talvez meu filho nunca foi tão bem recebido nas escolas, assim, porque havia o que é o autismo, né? E na escola que ele estudava tinha só ele diagnosticado com autismo no segundo grau. E tinha mais medo ainda porque só tinha ele, a escola não era preparada. E a escola recebeu formação. Hoje, a escola, depois que ele saiu de lá, tinha 27 alunos matriculados neurodivergentes, porque a escola entendeu que o aluno, mesmo na condição neurodivergente, ele deveria estar naquele local. Aquele local é para ele estar, não é para ele fugir de lá. Mas isso. Mas nós sabemos que tem todo um processo mas o primeiro passo tem que ser dado por todos nós, pela comunidade escolar. Não vai existir, gente, humanização se a gente não trouxer a família para dentro da escola de volta. Eu gostaria de deixar uma mensagem para você, que é de Milley Ponty. Ele diz o seguinte, que é um pesquisador, um teólogo, né, filosófico. Ele fala que a percepção começa no objeto, na pessoa, no corpo, e não no objeto. Mas como assim? Ele diz isso? É como se entrar numa rua escura, já é tarde da noite, você está voltando de uma festa, e de repente lá no final da rua, naquela penumbra daquela rua, você vê uma pessoa vindo na sua direção. O seu corpo já começa a reagir, você imagina que é um ladrão,
que vai te assaltar, que vai chegar perto de você. Se ele chegar perto, eu corro para o outro lado da rua. Quer dizer, o seu corpo está reagindo àquele objeto. Então, você nem sabe o que é o objeto, mas seu corpo já reage. Mas aí vai vindo a pessoa, e você vê que é seu pai que está vindo te buscar no ponto de ônibus. E você sofreu tudo aquilo de forma desnecessária, porque a percepção começou no seu corpo e não no objeto. Então, o que a gente sabe do autismo começou em mim e não nele. Talvez a pessoa autista não tenha culpa nenhuma do que a gente sabe dele. A gente precisa saber um pouco mais para que a gente não precise sofrer tanto ou errar tanto às vezes. Porque a gente tem interesse de acertar. Todos nós temos interesse de acertar. Mas temos que entender que, segundo Merleau-Ponty, que tudo começa na gente. Se eu não mudar minha percepção sobre o objeto, vai ser sempre aquela situação do medo sobre aquilo que a gente não conhece.